Nosso vizinho, mora na mesma rua que a gente. Nós nos conhecemos quase 2 anos, né, Gustavo? E a gente também tem muito a agradecer a Deus pela sua vida. E a gente está hoje celebrando essa amizade aqui juntos. A gente agradece muito a Deus pela sua vida e por você ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Obrigada. E a Suzane, nossa amiga, produtora, nossa família, na verdade. E não tem como, né? Quando a gente tem a oportunidade de cantar com ela, a gente fazia bastante tempo. Está acompanhando a gente só convidar o que a gente cantou aqui esses dias atrás, exatamente. Mas ela tocando pra gente faz um tempinho já. Obrigada. Ela resolveu ter um monte de filho aí de uma vez, aí... Então a gente vai cantar Castelo, mais uma música do Felipe Valente. Quem conhece Castelo? Quem conhece Felipe Valente? Quem conhece pode cantar com a gente, tá? Motivos para impressionar.
mais que eu tenha amor pela tua palavra, por mais que eu veja além, eu tenho medo, por mais que eu ouça a tua voz no barulho desse mundo, eu ainda te peço suficiente. É o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem Ele vê em mim. Mas que espere em ti, me esqueço, mas que eu fale de ti, eu não mereço, mas que eu sinta a tua mão conduzindo meu caminho, eu ainda peço suficiente. É o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem Ele vê em E o medo já se foi, a paz de Deus aqui, escuto a sua voz falando a mim. O medo já se foi, a paz de Deus aqui, escuto a sua voz falando a mim. Suficiente. É o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz, suficiente. É o amor de Deus por mim, suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz em quem Ele vê em mim.
uma boa noite aí para vocês. Boa noite. Quase que eu não cabe aqui no sofá. E aí todo mundo vai ver que eu estou de tênis também, mas tem um motivo. Mas eu não vou explicar também. Não é fashion, tá? Só para vocês saberem, não é motivo fashion. É muito bom, né? Ver a Marcele cantar e o Douglas. O Dó. Pode ser Dó? O Dó estudou com a Vanessa lá no NASP, minha esposa, que é Nobre. O nome dela é Vanessa Nobre Nunes, então o erro não foi tão errado assim. E a Marcele, a gente se conhece lá do Rio, de longos tempos atrás, quando eu era magro. Né? Era magro. Então acho que uns 40 quilos atrás. Mas tá bom, a gente não vai falar sobre isso, né? Então vamos falar sobre Gênesis, capítulo 1. Eu acho que o esquema do Morada é eu falar, depois ter uma música e vocês podem fazer as perguntas, né? Então anotem as perguntas que vocês tiverem. A minha intenção, obviamente, não é para ser exaustivo, porque 40 minutos não dá para passar tudo do texto, mas eu vou tentar passar o máximo que eu conseguir aqui de Gênesis 1. Bom, só para vocês entenderem, esse é basicamente o texto de Gênesis 1 a 9, é basicamente o texto que eu gastei uma boa parte aí nos últimos anos estudando, que foi, meu doutorado foi exatamente em Gênesis 1 a 9. Né? Então, é um texto que ao mesmo tempo que eu amo, eu odeio. Né? Então, faz parte, você estuda muito tempo a mesma coisa, você fica com um pouco de ódio daquilo também, porque você fica muito imerso naquilo. Enfim, se vocês entenderam, então não tem problema. Seguinte, Gênesis 1, verso 1 começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Eu quero dar um enfoque aqui na Bíblia, nesse texto, Gênesis 1, verso 1 até Gênesis 2, verso 3, um enfoque que a gente chama de enfoque narrativo. Né? Nos últimos anos, basicamente nos últimos 60, 70 anos, o estudo da Bíblia ele tem ganhado um outro contorno. Né? Durante talvez o século XVIII, mas com certeza a partir do século XIX, XX, o estudo da Bíblia estava concentrado no que a gente chama na descoberta do autor. Né? Então, como é que eu posso entender um texto? Eu posso entender o texto a partir de encontrar o seu autor. Né? Então, quem escreveu esse texto? Quando escreveu esse texto? Aonde escreveu esse texto? Quem foram os primeiros leitores desse texto? Então, eu só posso entender o texto se eu descobrir isso. Okay? Então, muitos de nós pegaram ainda um pouco dessa linha no ensino médio, quando você fazia literatura. Né? Então, você vai estudar Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Quando ele viveu? Em que comunidade, que cidade ele viveu? Qual era a circunstância cultural daquela cidade? Pronto. Então, a literatura que ele produzia é derivada disso. Né? Então, a literatura é basicamente um produto do autor e é isso. Entendendo o autor, a gente entende o que ele escreveu. Né? E isso é bem comum na literatura e, obviamente, no estudo da Bíblia. A partir da década de 50, mas assim, mais certamente 60, 70 para frente, com o estruturalismo e depois com o pós-estruturalismo, né, começou com os russos lá e tal, o estudo da literatura acabou influenciando a Bíblia, teve essa guinada de esquecer quem é o autor, e aí vem a famosa frase, né, o conceito do Derrida, o autor está morto, né? E aí o pessoal aplica isso diretamente a Deus, ele diz que Deus como autor morreu, né? Não tem nada a ver. Mas o autor está morto por quê? Porque quem escreve não é mais importante. O que é importante é o que o texto diz. Então é impossível muitas vezes eu reproduzir esqueci. Bom, tudo bem. Esqueci a palavra. Às vezes me dá esses brancos. Tem uma história engraçada que é menos de um minuto. Uma vez eu fui elogiar minha esposa e esqueci uma palavra. Eu fui dizer que a pele dela era macia e eu disse: a sua pele é molinha. Então, quem é mulher sabe que isso causou um grande problema para mim. Eu tive que passar alguns dias tentando explicar o que eu quis dizer. Enfim, às vezes me dá esses brancos das palavras. Bom, a questão toda é que você vai deslocar o entendimento do texto do autor para o próprio texto.
Então, o próprio texto ele vai te dar as coordenadas para entender o texto. Ele vai ter parâmetros na leitura do texto para que você compreenda o próprio texto. Então, o autor não é mais importante. Quem escreveu? Muitas vezes eu não sei quem escreveu. E na Bíblia isso é bem comum. Eu não sei quem escreveu. Por exemplo, Juízes. Quem escreveu Juízes? Eu não sei quem escreveu Juízes. Então, determinar o autor se torna uma tarefa muito difícil em certas circunstâncias, quanto mais longe de você está o texto. A reconstrução social da onde aquele autor viveu, como era a comunidade daquela época, também é muito difícil, porque todo olhar que você vai jogar sobre o passado vai ser um olhar a partir das suas próprias circunstâncias de hoje. Então você olha hoje para certas comunidades de 1000 anos atrás e fala, eles eram machistas. Mas não é assim que você consegue olhar, porque isso é uma visão extremamente... como é que é? Então, contemporânea. É o seu olhar para o passado e é impregnado das suas visões do hoje, né? Então isso não vai funcionar, é uma leitura complexa. Então essa leitura do texto a partir do texto é extremamente importante e vai influenciar a Bíblia. E a primeira coisa que as pessoas vão entender é que a Bíblia é uma obra de literatura, então ela está circunstanciada dentro dos paradigmas de literatura, ou seja, tem personagem, tem enredo, né? Tem trama, dentro do enredo tem as tramas. Você tem os desenvolvimentos dos personagens, você tem personagens que são planos, tem personagens circulares, você tem histórias que são fictícias, que são inventadas, você tem histórias que são reais, você tem histórias que são reais narradas em forma de comédia, você tem histórias que são narradas em forma de drama, de novela, e assim por diante. É uma obra literária, né? Com toda a complexidade de uma obra literária. Então você vai se aproximar de Gênesis a partir... Eu me aproximo de Gênesis na minha leitura a partir dessa ótica da Bíblia como literatura. E eu vou tentar entender esses movimentos que o texto vai fazer, sem jogar sobre ele nenhum tipo de texto como leitor. E eu vou permitir apenas que aquilo que está escrito fale para mim. Ok? Isso é difícil? É óbvio que é difícil, porque eu trago a minha bagagem, eu trago a minha religião, eu trago quem eu sou, da onde eu estudei, os livros que eu já li, e assim por diante. Eu trago tudo isso. E o primeiro passo é identificar isso em mim, para poder ler o texto, talvez de uma maneira um pouco mais isenta, né? O que é muito difícil. Então esse é um exercício interessante que a gente tem que constantemente tentar fazer. Ler a Bíblia como se fosse a primeira vez. Lê um texto como se fosse a primeira vez que você está lendo, sem nenhum tipo de pré-concepção. Então, só um exemplo que eu falei hoje à tarde, inclusive, né? Tem a musiquinha que você aprende na igreja quando você é criança, né? Você fala, Zaqueu pequeno como um anão, morava em Jericó. Aí cantei, viu? Eu não sei cantar. Mas aí você vai ler a história de Zaqueu. Onde é que está escrito que Zaqueu era pequeno como anão? Não está escrito, não está na história. Mas a musiquinha fala. Aí você não revisita a história, você não lê a história, você fica com a música na cabeça. Então você tem que ler o texto como se fosse a primeira vez, para que o texto jogue em você as coisas que são importantes, né? Então o primeiro detalhe aqui que é importante no princípio criou Deus os céus e a terra, né? A primeira coisa importante é exatamente o verbo parar, que é o verbo criar. E uma coisa que todo mundo sabe, não importa, quer dizer, todo mundo, estou exagerando, estou generalizando, mas uma coisa que muita gente sabe é que o verbo parar ele aparece em todo o Antigo Testamento somente quando Deus é o sujeito. Isso é verdade. Okay? Ele aparece cerca de 50 vezes no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. Dessas 50 vezes ele aparece relacionado a uma série de coisas. A natureza, a animais, ao homem, a seres extraterrestres, né, e etc. Inclusive ao coração. Uma vez lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, o coração puro, e não dentro de mim, espírito inabalável. E o que você percebe pelos usos de Bará ao longo do Antigo Testamento é que Bará não tem o significado de criar do nada, que é o que a gente sempre fala, né? Então não tem esse criar que é o que a Vulgata traduziu como ex nihilo, do nada, né? No princípio criou Deus do nada os céus e a terra. Não tem esse peso. Então significa que Deus criou de alguma coisa que já existia. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo simplesmente que o texto não traz esse peso que muitas vezes a gente joga no texto. Então, a primeira coisa Bará não é obrigatoriamente criar do nada, é simplesmente criar. Ok?
Mas pela complexidade do verbo ao longo do Antigo Testamento, você percebe que o uso dele está restrito a alguma coisa que só Deus pode fazer. Porque é uma coisa complexa. Então não tem a ver com criar do nada, mas tem a ver com complexidade. Então, para explicar o verbo bará em outros textos, o autor, o narrador, ele vai usar 3, 4, 5 verbos diferentes. Ok? Então, bará é assar, que é fazer, e tem outros verbos lá, cum, por exemplo, com N no final, com nun no final, que também é criar. Ele vai explicar bará com outros verbos, às vezes 4, às vezes 5 verbos, para dizer que aquilo é bará. Ou seja, há uma complexidade nesse verbo, e essa complexidade implica que só Deus pode fazer aquilo. Mas não é necessariamente uma inferência da palavra que foi criada do nada. Tá? Isso é importante porque a gente vai falar daqui a pouco. Bom, outra coisa que é importante, o texto começa dizendo que Deus criou. Essa é a primeira informação que a gente tem de Deus. Né? Diferente de todas as outras obras mesopotâmicas, ou seja, daquela região do Antigo Oriente Próximo, etc., diferente de todas as obras mesopotâmicas, a Bíblia não começa contando a história de Deus. Não diz onde Deus estava, não diz o que Deus estava fazendo, não diz se tinha brigado, não diz se tinha guerra, não apresenta Deus em nenhuma circunstância, em nenhum contexto. O único contexto que a Bíblia vai apresentar Deus é o contexto da ação de Deus em relação à criação. E a primeira ação dele é exatamente essa, criar. Então essa é a primeira afirmação de Deus. E a primeira afirmação, na mentalidade oriental, né, na mentalidade semítica especificamente, a primeira afirmação que você faz sobre alguma coisa é geralmente a base para todas as outras coisas. Então você diz isso. Tudo que você vai dizer depois do isso, é porque você disse primeiro isso. Está entendendo? Então nada que vai ser colocado em cima é tão importante quanto aquela primeira coisa que você colocou. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, isso daqui é importante. A ação de Deus de criar é a primeira base, é a coisa mais importante de todo o resto que a gente vai falar. Né? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha como é que é interessante o texto, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Então, vou repetir. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava por sobre as águas. O que a gente entende desse texto? Logo de cara. Primeiro, quando ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que é isso daqui? Lembra que tem uma figura de linguagem? Então, por exemplo, a gente fala assim, que o Senhor te acompanha de dia e de noite. O que a gente está querendo dizer? Sempre. Isso é uma coisa que a gente chama de merisma. Quando você coloca dois opostos, e esses dois opostos, ou dois extremos, significa que você está falando de tudo que está nesse meio. Então, quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra, na verdade ele está falando o quê? Deus criou tudo. Okay. Mas se percebe que a sequência é bem interessante, assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, qual é a concentração do que ele vai falar? O que ele está preocupado? Com a terra. Correto? E como é que é essa terra? Então, sem forma e vazia. E aí vem a primeira coisa que para mim explode a mente. A terra é sem forma e vazia. Quando a gente fala sem forma e vazia, dá uma impressão do quê? Vazio é uma palavra meio filosófica, né? Coisa vazia e tal. Sem forma, uma coisa meio material, né? Então percebe que a nossa intenção, ou o que a gente joga para o texto é bará, é criar do nada, e a terra é sem forma e vazia, logo, o que a gente conclui? Que ele criou a matéria do nada. Então, antes dele criar a matéria, não existia matéria. Portanto, Deus é imaterial. E muitos de nós temos essa concepção de que Deus é imaterial, porque a matéria é o quê? Ruim. E Deus está além da matéria. Deus é espírito, né? A gente vai entender Deus como espírito. Só que o texto não está falando nada disso. Ele está dizendo que a terra é sem forma e vazia. Só que a expressão torro, vavorro, só aparece 3 vezes na Bíblia. E a palavra torro aparece sozinha 17 vezes na Bíblia.
como é que vai funcionar essas aparições, né? Então eu vou ler uma com vocês e as outras vocês depois podem pesquisar. Eu passo os textos para vocês. Então vamos abrir em Jeremias. Capítulo 4. Então, só para poupar tempo, quando você lê lá, antes do verso 5, em algumas Bíblias aí tem um título em negrito, né? Esse título em negrito, obviamente, ele não está no manuscrito hebraico, foi o tradutor que colocou aqui para facilitar. Então, o mal vem do norte, beleza. Eu vou lendo aqui e vou dando umas coladinhas só para vocês entenderem o contexto, tá? Anunciar em Judá, verso 5, anunciar em Judá, fazer ouvir em Jerusalém, dizer e tocar trombeta na terra, gritar em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, entremos nas cidades fortificadas, arvorar a bandeira rumo a Sião, fugir não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um grande mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações, ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer sua terra uma desolação, a fim de que as suas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Então a cena é uma cena de juízo. Deus vai trazer juízo sobre quem? Sobre Judá, sobre Jerusalém. Ele vai trazer destruição. Ok? Então ele vai falar que destruição é essa que ele vai trazer, que destruição é essa que ele vai trazer. E olha lá, a partir do verso 21. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta? Verso 22. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos necios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Verso 23. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia. Para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará e os céus acima se enegrecerão, porque falei e resolvi, não me arrependo, nem me retrato. E aí ele continua falando aqui da destruição da terra. Então nessa cena de juízo, o que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? Vai destruir tudo, vai assolar tudo. E o que vai ficar em Jerusalém? Nada. O que é o nada que vai ficar que ele fala? A terra vai ficar como? Desértica. Não vai ter animal, não vai ter homem, não vai ter plantação, não vai ter voz, não vai ter barulho, vai ter só o quê? Trevas. Então o juízo de Deus é transformar a terra no quê? Em um deserto. E ele chama esse deserto de sem forma e vazia. Em outros textos, ele vai dizer assim: os homens pecaram e se perderam no caminho, aonde não havia caminho. Eles se perderam no caminho, aonde não havia caminho. E a palavra para falar desse não caminho é torro. Então, nos diversos usos de torro, sozinho, os 17 usos, e aqui é um dos 3 usos, né? O outro é em Isaías, e o outro em Gênesis, obviamente. Nesses usos, a ideia de torro-vavor é a ideia de um não lugar, de um deserto, de um lugar sem vida, sem existência. No deserto não tem vida, não tem existência. Por isso, torro-vavor carrega a ideia de um lugar infértil, desértico, sem vida. Ou seja, eu tenho terra, e aqui Deus já começou a criar. Ele começa a criar no verso 3, né? E disse Deus, olha a luz. Mas antes de ele começar a criar, o que já tem? Deserto. Um lugar sem vida. Então o que ele está construindo aqui? Antes da ação de Deus de criar, como é a terra? Desértica, sem vida, infértil, improdutiva, não tem nada nela. Nada no sentido de vida. Ok? Beleza. Tinha trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que tem então, além da terra? Tem o quê? Águas.
tem abismo e tem o que também? Trevas. Então, essas três condições, ou essas três dimensões, vão ser modificadas. A terra, as trevas sobre o abismo e as águas. E esses três elementos vão aparecer nos primeiros 3 dias. Como é que vai funcionar? O que acontece no primeiro dia? E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Deus chamou a luz de dia, e as trevas de noite, houve tarde e manhã do primeiro dia. O que acontece com as trevas? Acabou. Agora tem luz e trevas. E no segundo dia? Deus cria o firmamento. Ele vai separar o quê? Águas e águas. E o firmamento vai ficar no meio. Então mexe com as águas. E no terceiro dia, o que ele vai fazer? Isso é muito interessante. Vamos ler lá, capítulo 1, verso 9 de Gênesis. Só para a gente corroborar, né? 1, verso 9. E disse Deus também, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Cadê? Verso 9. E assim se fez. A porção seca Deus chamou terra. E o ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. Quando ele separa, ou quando ele manda as águas se ajuntarem no lugar e aparecer, ele diz, literalmente diz assim, seja vista a terra. Ele não diz, haja terra. Ele diz, seja vista a terra, porque a terra já está onde? Antes da criação. Está lá. E como é que é a terra que eu falei? Torro, vavorro. Torro, vavorro significa basicamente o quê? Desértica. Quando ele fala para a terra aparecer, como é que é a terra? Não, é desértica. É Yabashá, é um deserto. É uma porção seca. E essa porção seca ele chama do quê? De terra. Então aquela terra que ele nomeia no verso 2, na verdade é o quê? A terra que aparece aqui no verso 9 e 10. Como é que ela é? Antes de Deus fazer alguma coisa? Desértica. E logo na sequência de Deus fazer a terra aparecer, no mesmo terceiro dia, o que ele diz? Que faça a terra brotar erva verde, árvores que têm semente, e etc. E a terra que era infértil, improdutiva e desértica, agora passa a ser o quê? Produtiva e fértil. E agora ela tem vida. Ela não tinha vida e agora ela tem vida. Então ele reverte o estado da terra, de um estado de infertilidade em um estado de fertilidade. De um estágio de não vida para um estágio de vida. Ok? Então, essa é a principal ação da terra. Né? Eu vou falar que é um negócio muito interessante. Eu não vou falar hoje não, vou falar em outro dia. Isso é polêmico, está gravando aqui. Tá bom. Continuando. O dia que eu falar de Gênesis 2, aí vocês me lembram de falar disso daí, tá bom? Continuando. No quarto dia, ele vai criar os luminares, e é muito interessante, você já deve ter ouvido isso. Ele não chama os luminares nem de sol e nem de lua, porque eram objetos que eram adorados pelos povos mesopotâmicos, ele chama de luzeiros. Luzeiros. No quinto dia, ele cria, isso também é outra coisa interessante, os voadores que voejam. Não diz que ele criou as aves, diz que ele criou os voadores que voejam, e ele criou os seres que nadam. Que eu lembro aquelas perguntas, mas a baleia, a mamífero, aparece no quinto. Não tem essa distinção, não tem essa classificação, eu nem sei o nome dessa classificação, alguém lembra? Taxonomia, obrigado. Não tem essa classificação. Bom, no sexto dia, e no quinto dia ele dá ordem para esses animais, né? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. E ele fala cada um segundo a sua espécie, assim como ele falou no terceiro dia para as árvores também. No sexto dia ele cria os animais da terra, os seres da terra, os rastejadores da terra, e ele cria também o homem. E ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que é interessante? Agora vamos gastar um tempinho aqui, né? Então abra aí a sua Bíblia em Gênesis 1 de novo, e vamos ler aqui os versos 27 em diante. Vamos ler o 26 em diante.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus vai criar um homem, a sua imagem e a sua semelhança. O que isso quer dizer? Aí o pessoal vai gastar bastante tempo discutindo duas palavrinhas que aparecem aqui. A palavrinha tselen e a palavrinha debut, né? O que é tselen? Imagem é sombra, imagem não sei o que lá e tal. Ok. Como é que eu entendo imagem e semelhança a partir do texto? Né? A palavra tselen vai aparecer para estátua, para ídolo, para tudo. Qualquer coisa que você faz com metal, qualquer coisa é um tselen, é uma imagem. Okay? Então a palavrinha, às vezes a palavra ajuda você a resolver muita coisa, mas às vezes não ajuda. Às vezes a palavra aparece em contextos tão genéricos que ela não ajuda você a resolver o problema. Então parar ajuda. Tselen não ajuda, porque o contexto é genérico. E obviamente quanto menos vezes a palavra aparece, mais difícil é definir as coisas. Quanto mais vezes, mais difícil é. Quando ela aparece medianamente, aí é mais tranquilo. Você tem um bom número, você consegue determinar algumas coisas. Beleza. Pelo contexto, eu entendo que ele usa duas palavras específicas para definir a funcionalidade do homem e da mulher. O que isso é interessante? A gente sempre lê Gênesis 1 baseado em materialidade da criação. Mas quando a gente começa a perceber a funcionalidade, a leitura fica mais fácil e provavelmente mais próxima do texto. Por quê? Qual é a função da luz? Iluminar e determinar o dia. E a noite? A noite. A função do firmamento. Qual é a função do firmamento? É receber os animais que voejam e os luminares. A função dos luminares? Determinar as estações, os tempos, etc. e tal. A função dos animais que voejam e dos animais que nadam? Frutificar, multiplicar e encher. Tanto o céu e as águas. A função da terra, qual é a função da terra? Produzir alimento. E a função do homem? Dominar e sujeitar. São duas palavrinhas. São muito interessantes. Por quê? A palavra dominar é a palavra radar. Essa palavra ela vai aparecer no texto bíblico sempre. Isso é sempre legal. Toda vez que você vê uma palavra, ela aparece sempre no mesmo contexto, é mais fácil. Ela sempre aparece no contexto de realeza. Os reis dominavam. Quando eles conquistavam algum povo, ou quando eles dominavam, quando eles reinavam, eles radavam. Ok? Então é um domínio real, tem a ver com realeza. A palavra sujeitar, então Deus diz, sujeitai a terra e dominai sobre os animais, correto? A palavra sujeitar é um pouquinho mais difícil, porque ela aparece num contexto de escravidão, de escravizar, de oprimir. Então, por exemplo, ela vai aparecer também no contexto real, mas no contexto real de opressão. Então, eu conquisto um povo e eu oprimo aquele povo que eu conquistei. Ok? E ela aparece algumas vezes relacionada a Deus também. Deus cavacha as nações, Deus vai sujeitar as nações. Ok? Vai colocar as nações sob o seu jugo. Então a palavra é um pouquinho mais complicada. O que ajuda a gente a entender essas duas palavrinhas? Que todas as duas aparecem somente no contexto real, de realeza, de rei. Ou seja, qual é a ideia aqui do texto? Qual é a função que o homem recebe de Deus? Reinar. Ele vai reinar. Então o homem recebe de Deus uma função real. Estão captando? Ele recebe de Deus uma função real. O homem vai reinar sobre a terra. Realeza. Realeza. Dito isso, eu queria mostrar para vocês, antes da gente caminhar para a conclusão, pelo tempo ali, que a gente tem uma série de ligações. Geralmente as pessoas conectam o primeiro dia com o quarto dia, né? Ah, tem luz no primeiro dia.
luz e trevas, né? Dia e noite no primeiro dia, aí você vai ter os luzeiros no quarto dia, e vai ter novamente dia e noite, etc., no quarto dia. No segundo dia você tem águas e o firmamento, né? Firmamento dos céus. Aí no quinto dia você vai ter as aves que voejam e os animais da água. No terceiro dia você tem a terra, né? E no sexto dia você tem os animais da terra e o homem sobre a terra. Então a gente liga o primeiro com o quarto, o segundo com o quinto, o terceiro com o sexto. Mas olha que interessante que eu queria mostrar para vocês a série de repetições que você tem. Isso aqui eu anotei para não esquecer. Do primeiro ao terceiro dia, ele usa o verbo cará, que significa chamar, dar nome, alguma coisa assim, falar. Então ele chama a luz de dia, ele chama as trevas de noite, ele chama o firmamento de céus, ele chama a porção seca de terra. Ele dá nome às coisas. A partir do quarto dia, ele não dá nome às coisas. Interessante, né? Então, primeiro, segundo e terceiro dia estão conectados porque Deus dá nome. O primeiro e o segundo dia estão conectados porque são os únicos dias, e o quarto dia, primeiro, segundo e quarto, porque aparece o verbo haja, né, o imperativo. Haja luz, haja separação entre águas e águas, haja luzeiros no firmamento dos céus. O primeiro, o segundo e quarto estão conectados pelo uso do verbo, né, da ordem, haja. Aí você tem o terceiro, o quinto e o sexto dia estão conectados pelo uso da palavra espécie. A terra vai dar árvores segundo a sua espécie. Os animais da água e os voadores dos céus, eles vão dar segundo a sua espécie. Então, criou Deus segundo a sua espécie, fez Deus segundo a sua espécie. E os animais da terra também vão ser segundo a sua espécie. Então, o terceiro, o quinto e o sexto estão conectados pelo uso dessa palavra. Águas vai aparecer no segundo dia e no terceiro dia. A palavra firmamento dos céus vai aparecer, a expressão firmamento dos céus vai aparecer no segundo, no quarto e no quinto dia. A ordem de crescer, de frutificar, multiplicar e encher a terra aparece no quinto dia e no sexto dia. E uma série de outras pequenas repetições que eu podia ficar listando para vocês aqui. Mas o que você percebe com essa série de repetições? Que você não tem uma organização tão estruturada assim. De primeiro com quarto, segundo com quinto e terceiro com sexto. O que na verdade você tem? Uma série de repetições que criam um bloco. Ok? Nesse bloco, tudo vai se repetindo e se conectando. E de repente, quando eu chego na última parte do primeiro relato, que é o Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, eu tenho um rompimento com todos os padrões. Qual é o padrão do primeiro ao sexto dia? Vamos pensar, né? Qual é a coisa que se repete, que todo mundo nota? Tarde de manhã se repete. Quantas vezes? 6 vezes. Houve tarde de manhã no primeiro, houve tarde de manhã no segundo, houve tarde de manhã no terceiro. O que mais se repete? Não é o que mais se repete, mas se repete. Qual o que mais se repete? Não. E disse Deus que era bom também aparece 6 vezes. Uma vez no primeiro, 2 vezes no terceiro, 1 vez no quarto, aparece 7 vezes, desculpa. 1 vez no quinto e 2 vezes no sexto. Então aparece 7 vezes. Ótimo, são 2 grandes repetições, uma 6, outra 7 vezes. Mas qual é o que se repete mais vezes? E disse Deus. Adivinha quantas vezes aparece? 10. 10 vezes. 1 no primeiro, 1 no segundo, 2 vezes no terceiro, 1 no quarto, 1 no quinto e 4 vezes no sexto dia. O que isso mostra? Intensificação da fala divina. Ele fala. Exatamente. É o verbo que cria. O verbo é o criador. Então você vê que tem uma intensificação do discurso. O primeiro verso, o primeiro dia da criação é curto, o segundo dia é um pouquinho mais complexo, o terceiro dia é mais complexo, o quarto dia volta a ficar um pouco menos complexo, o quinto dia fica um pouquinho complexo, e o sexto dia é o mais complexo de todos. Então, ao invés de eu ter um paralelo certinho, né? Primeiro com quarto, segundo com quinto, terceiro com sexto, o que eu tenho? Uma intensificação do discurso em painel. Ok? Com uma série de repetições que ligam um dia no outro. Por que eu estou falando isso? Vamos ler Gênesis 2, verso 1 a 3.
Gênesis 2, verso 1 a 3. Assim foram, pois, acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Por que esse texto aqui é interessante? Concluiu uma obra acabada e perfeita. Concluiu na obra. Mas o que é interessante em relação à literatura aqui? Não repete. Tem, disse Deus? Tem, houve tarde de manhã? Tem e viu era bom? Por que isso é importante? Quando você fica repetindo as coisas, o que acontece com a mente de quem está lendo? Se acomoda. Não se acomoda? Então, tem aquela brincadeira infame que eu vou fazer aqui com vocês me perdoem. Qual é a cor aqui do teto? Branco. Qual é a cor aqui desse negócio aqui, veneziano? Branco. Qual é a cor da tela ali do computador? Branca também. A luz é branca aqui. O que a vaca bebe? Aí você responde leite. Você ficou branco, 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 branco. Quando eu faço qualquer pergunta, sua mente está onde? No branco. Então, quando eu fico repetindo, o que eu faço com a mente do leitor? Eu acomodo a mente do leitor num platô. Ele está acostumado, ele está ouvindo as mesmas palavras, ele está ouvindo as mesmas coisas. Quando eu rompo com a repetição que eu tinha criado, o que eu estou fazendo? Chamando a atenção do leitor. Eu estou falando, opa! E essa repetição que acontece do verso 5 até o verso 31 do capítulo 1, ela mostra que não existe uma sequência, existe um bloco de dias. Um bloco de 6 dias. E o que Deus fez nesse bloco de 6 dias? Tudo. Pergunta que eu sempre faço para meus alunos, e que é muito simples de responder, mas a gente nunca gosta de pensar, que a gente não pensa sobre isso. Tudo que Deus fez está relatado aqui em Gênesis 1? Não. Tem muito mais coisas que Deus fez do que está aqui em Gênesis 1. O que é Gênesis 1? Uma espécie de, talvez, resumo. Okay? Deus fez muito mais do que está aqui. Aqui é um resumo, aqui é o básico. E é interessante porque o número 10 na mentalidade semítica tem a ver com o mínimo de qualquer coisa. Você fala 10 é o mínimo de qualquer coisa. Okay? Então, ele fala 10 vezes, e disse Deus, ou seja, aqui ele está relatando o mínimo que Deus fez. Isso é o mínimo que Deus fez, são essas 10 vezes. E agora ele rompe com esse discurso e para dizer o quê? No 7º dia, Deus descansou. No 7º dia, eu falei 10º dia, né? Mas é no 7º dia, Deus descansou. Então, do que ele está chamando a atenção aqui? Qual é o ápice do relato? Qual é o ponto alto do relato? É o 7º dia. Mas qual é o ponto ápice do 7º dia? O descanso de Deus. Qual é a ação que acontece no 7º dia? Deus descansar. Essa é a ação divina. Todas as ações divinas nos primeiros 6 dias têm a ver com o quê? Com a criação. E a ação de Deus de descansar não tem a ver com criar, tem a ver com quem? Com Ele mesmo. Então a ação do 7º dia é uma ação que não tem a ver com a criação, tem a ver com o próprio Deus. Ele descansa. E o verbo descansar aqui é o verbo shavat, que é um verbo simples, significa cessar, parar, etc. Embora haja uma tremenda discussão sobre isso. Tá? Eu não vou entrar nos méritos dessa discussão, mas há uma tremenda discussão sobre o uso do verbo shavat. O que é interessante é a pergunta que surge naturalmente pelo texto. Né? O que significa descansar? Né? Se descansar o ápice do negócio, então o que significa descansar? Mas antes dessa pergunta, a reflexão básica é a seguinte: o que torna o 7º dia abençoado? O descanso de Deus. O que torna o 7º dia santo? O descanso de Deus. Portanto, tudo que torna o 7º dia diferente não tem a ver com a criação, tem a ver com quem cria. Então não há nada que você faça ou deixe de fazer que pode abençoar ou não abençoar o 7º dia, que pode santificar ou não santificar o 7º dia. Porque ele é santo em sua natureza. Ele é abençoado em sua natureza, que não tem a ver com você, tem a ver com o que Deus faz. Então, o negócio do 7º não é com você, é com Deus. A ação é dele. Mas o que a ação dele significa?
Aqui eu vou usar um pouquinho de literatura comparada e depois eu vou para o texto bíblico, tá bom? A Bíblia, por incrível que pareça, não é o único texto que fala de uma criação em 7º dia, em 7 dias. Existem outros relatos. Um deles, talvez o mais famoso, é o Enuma Elish, que é o relato babilônico. No relato babilônico, aí você tem a história dos deuses, né? Então você tem Marduk. Né? Marduk está lá, ele briga com Tiamat, né? Que é uma deusa mãe, vamos dizer assim. E aí ele parte Tiamat em duas, com uma parte ele faz um negócio, outra parte ele cria a terra. Aí ele tem uma outra guerra com o deus Aku, ele mata o deus Aku, e eles pegam o sangue desse deus Aku, mistura com a terra que ele tinha criado de Tiamat e forma um ser, que é o homem. Quando ele vence Tiamat e começa a criação, né, da terra, etc., ele quer agradar os deuses para ele ganhar moral com os deuses. Então ele pergunta para os deuses: o que vocês querem que eu faça? Aí os deuses, parece democrático, mas não é, né? Meio assim, mas enfim, isso é outra coisa. Aí os deuses falam assim: a gente está cansado de procurar comida. Aí Marduk fala: então vou aproveitar, vou criar um ser para levar comida para os deuses. No 7º dia, Marduk ordena que esse ser criado construa um zigurate, um templo, para que Marduk seja entronizado. E o festival de entronização de Marduk acontece no 7º dia. E como esse festival de entronização se dá? Esse ser que Marduk criou com o sangue de Aku misturado com a terra, que era Tiamat, vai levar para ele comida. Então, oferecer comida é um ato de adoração. Olha que interessante. E quem oferece comida aos deuses é o homem que foi criado. Estão sacando? Interessante? Não, né? Ou já sacaram? Por quê? No relato bíblico, qual é o primeiro presente que Deus dá para a humanidade? A comida. Capítulo 1, versos 29 e 30. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado comida. As plantas, as árvores que dão semente, a erva verde, eu tenho dado isso para vocês por comida. Então, no 6º dia, Deus dá comida. O primeiro presente de Deus para a humanidade é comida. Então, na Bíblia, quem oferece comida não é o homem para Deus, é Deus para o homem. Então, você já tem uma quebra paradigmática tremenda. Ok? Todos entendendo isso aí? Maravilha. Agora a gente volta para um aspecto interessante. Marduk é entronizado no sábado. Por que isso é interessante? Porque isso tem a ver com o verbo descansar. Quando a gente vê o verbo descansar ao longo da Bíblia, a gente tem alguns, como é que fala? Alguns insights. Então vamos abrir lá no 4º mandamento. Tá? Êxodo capítulo 20. E no 4º mandamento, a gente tem uma leve ideia aqui. A partir do verso 8. Vamos lá. Lembra-te de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu servo, nem teu animal, nem fazeres das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, o mar, a terra e tudo que neles há. Mas no 7º dia ele descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. E aqui, você lendo, você espera que o verbo que aparece para descansar seja exatamente o verbo Shavat, que apareceu lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Só que não é o verbo Shavat. O descanso de Deus que vai aparecer aqui, vai aparecer com o verbo Nuar. O verbo Nuar, que apareceu na Bíblia pela primeira vez em Gênesis capítulo 2, verso 15, que é uma outra história, para um outro dia de uma outra palestra. Mas esse verbo Nuar, ele aparece, o substantivo dele chamado Menuhá, que é a palavra Menuhá, que é o descanso, ele vai aparecer em diversos contextos relacionados ao santuário. E eu vou ler aqui alguns aqui para vocês. Na verdade, pelo tempo eu vou ler um. Salmo, deixa eu achar aqui. Acho que eu tenho anotado aqui, porque eu esqueci agora. Salmo 132, pronto. Salmo 132. Salmo 132. Vamos ler alguns versos aqui. Então, diz lá assim, ó, versos 7 e 8.
entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-se, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. E agora o verso 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Então aqui você tem dois conceitos importantes acerca de descanso. Primeiro, existe um lugar de descanso. Qual é o lugar de descanso? Primeiro ele fala no contexto de santuário. Então qual é o lugar de descanso? O santuário, é a arca, onde está a arca. Mas ele disse que o lugar de descanso é o quê? É o estrado dos pés. Estrado dos pés ele está se referindo ao quê? O que ele está se referindo? Estrado dos pés. O rei sentava no trono e colocava os pés aonde? No estrado. Essa ideia, o trono tem estrado para os pés. Então, onde é que está o estrado dos pés de Deus? Aonde está a Arca da Aliança? Onde é que estava a Arca da Aliança? No santuário. Então, Deus repousa os seus pés, né? Ele repousa onde? Qual é o lugar do repouso dele? No Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. Ok. Isso é o estrado dos pés. Então, tem a ver com o quê? Trono. O lugar de descanso é onde Deus reina. E a segunda parte tem a ver que o lugar de descanso é onde Deus habita. Então, Deus habita no lugar do seu descanso. Então, Nuar tem a ver com santuário, que tem a ver com lugar de descanso, que tem a ver com lugar de reinado. Onde Deus reina. Qual é a conclusão que a gente chega pelo uso de Nuar no restante do Antigo Testamento, relacionado com Shavat, que é o descanso de Deus, é o verbo para descansar, são dois verbos para descansar. A conclusão é: Deus descansar significa Deus reinar. Mas Deus reina onde? No tempo e no espaço. Ele reina onde ele se faz presente. E onde ele se faz presente, na primeira vez na Bíblia, é no sétimo dia. É um reinado temporal. Então, o primeiro templo, o primeiro santuário de Deus é o templo. O primeiro templo é o templo. E toda a descrição de Gênesis 1 é para mostrar exatamente isso. Deus reina no templo. Ele senta no trono dele para reinar no templo. Ou seja, o que é o sábado no final? Onde Deus estabelece o seu reino. Então, quando eu chego no Apocalipse, capítulo 14, para responder aquela pergunta que me foi feita na escola sabatina hoje de manhã, qual é a relação de Gênesis e de Êxodo com o Apocalipse? É simples, diz lá. O que o anjo vai dizer? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. O que ele está dizendo aqui? Juízo está conectado ao quê? À criação. E onde é que eu vejo juízo conectado à criação? Em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, na palavrinha descanso. O que é descanso? É sentar no trono, se fazer presente para reinar. E a última pergunta para a gente terminar. Quando o rei sentava no trono, ele sentava no trono para fazer o quê? Para julgar, para decidir. Não lembra? Sentava no trono para julgar, para decidir. Então o sábado tem a ver com a presença de Deus como juiz e como rei na terra. E ele reina onde? No templo. Isso é extremamente interessante, porque o templo é acessível a todas as pessoas. Em qualquer lugar que você esteja, o templo é acessível para você. Se ele reina num lugar, então quem está mais próximo do lugar está mais próximo do rei, né? Se ele reina no templo, não importa onde você mora. Por quê? O templo é o mesmo para todas as pessoas. Não importa como você se veste, não importa onde você mora, não importa qual é o seu trabalho, no templo todo mundo é igual. Na adoração temporal todo mundo é igual. Portanto, o sábado nivela todas as pessoas e coloca todas as pessoas ao mesmo tempo diante do juiz que reina no templo.
voltamos para concluir, agora de verdade, aquela função real que eu falei. Lembra que Deus dá uma função real para o homem? Quando ele fala para o homem dominar, etc e tal. Então, quando o homem descansa o descanso de Deus, que é o sétimo dia, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está reconhecendo que ele não é o soberano sobre a terra e que ele ganhou de Deus a capacidade de reinar. Então, ele reconhece que existe um rei acima dele. Então, quando eu descanso no sábado, eu reconheço quem é Deus e que é Ele que faz tudo. É Ele que reina. Eu reconheço o reinado dele sobre o meu reinado. Que o meu reinado não é a última instância de todas as coisas. Ele sim é o grande rei. E eu reconheço que eu recebi dele essa função. Então essa é a dimensão do sábado resumido. Eu resumi mais ou menos um mês de aula em 40 minutos. Então, eu vou abrir espaço para perguntas depois de uma música de Todô e Marcelo. Neste tempo, neste espaço.
aí. Professor, Oi. a gente fica um pouco preocupado com essa forma de Deus ser, porque me parece que ele tem atributos masculinos e femininos, porque ele põe esses atributos na mulher também. Como é esse Deus que o senhor crê e que eu fico pensando nele? Porque ele podia fazer a gente sem também pensar com a mulher, porque daí a gente ia reinar mais. É muito interessante que é o seguinte, no capítulo 1, quando ele cria, né, o homem e a mulher, e o pessoal tem toda uma leitura extremamente preconceituosa de gênero, porque a função real dada no capítulo 1 é dada aos dois, né, ao macho e à fêmea. Então ambos reinam, não tem nenhum tipo de hierarquia sobre os dois, né? É interessante? Ambos recebem a realeza, né? É rei e rainha, e aqui nesse contexto o rei não manda mais que a rainha. Ambos vão dominar e ambos vão subjugar. Então usar Gênesis 1 para dizer que a mulher não pode isso, não pode aquilo, ou o homem deve isso, deve aquilo, é uma completa falta de noção no texto. Ambos, homem e mulher, reinam. Agora, quando você vai ler o capítulo 2, você percebe que existe uma diferença de funcionalidade nesse reinado. E essa diferença de funcionalidade está relacionada à origem dos dois. E, portanto, à missão dos dois. Então, eu recomendo fortemente que vocês entrem no site terceiramargemdorio.org para ler alguns textos que a gente escreveu sobre isso. Ou você pode entrar também no noticiasadventistas.org.br, sei lá. Eu não sei o site direito, mas tem uma coluna lá de Edson Nunes, e nessa coluna tem uma série de textos sobre isso. Mas no capítulo 2, o homem é criado da onde? Da terra, né? A palavra terra é Adamá. O nome que o homem recebe é Adão. Então Adão veio da Adamá. Adão é masculino, Adamá é feminino. E qual é a função que o homem recebe? Cuidar da terra. A mulher é criada de quem? Do homem. Então o nome da mulher, mulher é Ishá, e homem é Ish. Substantivo masculino e substantivo feminino, igual Adão e Adamá. A mulher é criada do homem. E qual a função que ela recebe? O homem. Esse criar não tem nada a ver com passar, lavar, cozinhar, tem nada a ver. Pelo contexto de Gênesis capítulo 2, é uma função sacerdotal. Porque o homem recebe uma função sacerdotal. E se cuidar e guardar o jardim, esses dois verbos só aparecem juntos no contexto de Números, especialmente no capítulo 18, que é no contexto do sacerdócio. Ou seja, o homem recebe uma função sacerdotal sobre a terra. E a mulher, consequentemente, recebe uma função sacerdotal sobre o homem. Olha lá. Então o homem é sacerdote sobre a terra e a mulher é sacerdotisa sobre quem? Sobre o homem. E o sacerdote fazia o quê? É complexo, né? Você vê que a função da mulher é altamente especializada. Eu vejo essa função se cumprindo num texto muito claro do Antigo Testamento, que é Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4 começa dizendo o seguinte, vamos lá, vamos abrir rapidinho? É mais bonito quando a gente lê aqui. Olha como é que começa o texto, né? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, verso 1, capítulo 4, diz: depois de falecer Ehud, entregou o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. Císera era o comandante do seu exército, ele deitava em Harosh e Ragoim. Exclamaram os filhos de Israel ao Senhor, por conta de Jabim tinha 900 carros de ferro, por 20 anos oprimido durante os filhos de Israel, etc. Verso 4, olha lá. Débora, profetiza, mulher de Lapidot, julgava Israel naquele tempo. Lembra que a função do sacerdote também era julgar. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela para receber o quê? O juízo. É interessante porque eles recebem o juízo de Débora e eles vencem a batalha contra Císera e contra Jabim. Quanto mais próximos os filhos de Israel estão de Deus, mais importante é a função da mulher e mais destaque ela recebe. Quanto mais longe os filhos de Israel estão de Deus, a violência acontece. Como é que é o final do livro de Juízes? Vocês lembram?
filhos de Israel se afastam de Deus, se afastam de Deus. Aí o capítulo, não lembro agora especificamente o capítulo, 17, 18, tem a história de um levita jovem, vai lá, adora ídolos, faz altar para os ídolos, pega dinheiro para ele, etc. E no capítulo 19 começa a falar de um homem que era levita e que tinha uma concubina. E aí a concubina acontece o que com ela? É estuprada a noite inteira. E na sequência ela é o quê? Despedaçada, e uma parte dela enviada para cada tribo de Israel. E o que acontece depois? Israel se une para lutar contra quem? Contra os benjamitas. E como é que termina o livro de Juízes? Ah, puxa, os benjamitas ficaram sem mulher. Ah, pega as mulheres que vocês quiserem. Aí os benjamitas armam ciladas para pegar as mulheres que eles quisiam casar. Total violência contra a mulher. Isso mostra o quê? O completo afastamento de Israel dos planos de Deus. E como é que esse afastamento vai ser revertido? Com o nascimento de Samuel, que é o que vai começar a trazer o povo de volta para Deus. Então, perto de Deus, a mulher tem a sua função respeitada. Ela é valorizada, ela é bem cuidada, etc. O povo de Israel se afasta de Deus, a mulher é oprimida. A mulher é machucada, é agredida e assim por diante. Então isso é extremamente interessante no relato. Então eu tenho ambos reinando e ambos com função sacerdotal. E no Novo Testamento, é óbvio, a função levítica do sacerdócio, ela é especificamente para o homem. Mas lembra que o sacerdócio é anterior ao levítico. O sacerdócio na Bíblia começa em Gênesis 2. Depois eu tenho o Melquisedeque, que não é nem israelita, e é sacerdote. Depois eu tenho Israel inteiro, e quando ele fala, vocês, Israel, vocês são nação santa, vocês são? O que eles são? Reino de sacerdotes. Ele está falando só para homens? Está falando para homens e mulheres. Então o sacerdócio levítico ele é posterior ao início do sacerdócio. E o sacerdócio inicialmente envolvia todo mundo. O sacerdócio levítico, dentro do santuário, era especificamente para os homens, porque ele era tipológico. Ele apontava para quem? Para Jesus Cristo. Tanto é que não podia ser sacerdote manco, sacerdote com problema de pele, sacerdote com problema no braço, não podia ter. Porque ele era tipológico, tinha que ser um homem perfeito, né? Fisicamente, porque ele apontava para Cristo. Agora, quando a gente fala de função sacerdotal fora do santuário, envolve todo mundo, homem e mulher. Tanto é que no Novo Testamento, o que rola? Como é que Pedro fala? O sacerdócio de todos os santos. Envolve homem, mulher, até criança. Então, vejo assim. Nada. Pode fazer. Você mencionou, né, aquele mito fundador babilônico, né, que é aquela questão da comida e tal, né, a inversão, né, que esse mito faz. Né? Então, o que isso implica, por exemplo, na história de Caim, por exemplo, que é uma inversão também? Então, ali tem muita coisa que não dá para eu resumir assim tão rápido, né? Mas o que eu vou falar para você é o seguinte, é muito interessante a questão da comida e da bebida. Esse é provavelmente o tema que eu vou estudar no próximo ano. É um tema muito curioso. Estou pensando em escrever aí, fazer um pós-doutorado exatamente em comida e bebida no livro de Gênesis. Porque é curioso como funciona a comida e bebida. Sempre quando ela é legislada, quando existe legislação sobre comida e bebida, é Deus quem legisla. Então, isso é claro em Gênesis 1 e 2. Né? Eu dou comida para vocês, vocês vão comer o que eu estou dando. Em Gênesis 2 ele diz assim, você pode comer de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. Então ele está legislando sobre a comida. Ele dá e ele legisla. Ok? Quando você fala em sacrifício, no episódio de Caim e Abel especificamente, eu vou só dar uma pincelada, né? Eu acho que vai responder a pergunta, se não responder depois você pergunta aí, dou meu e-mail e tal. Ele usa a palavra minhá. Caim e Abel deram uma oferta ao Senhor. E a palavra para oferta, no capítulo 4 de Gênesis, é minhá. Minhá, no restante do Antigo Testamento, vai aparecer para oferta de grãos, cereais, etc. E tal.
Ou seja, ela não é necessariamente sacrifício de animal. Ou seja, Caim não estava errado naquilo que ele estava oferecendo. A princípio, Caim não estava errado naquilo que ele estava oferecendo. E o texto é muito sutil, por quê? Porque ele usa 2 qualificadores para a oferta de Abel e nenhum qualificador para a oferta de Caim. Qualificador, vocês entendem que é tipo um adjetivo, né? Então, por exemplo, é assim: Caim levou do fruto da terra, acabou. E Abel? Abel levou as primícias do rebanho e os mais gordinhos do rebanho. Então, é a primícia e os gordinhos, né? Eu sou primogênito e sou gordinho. Então, eu seria levado para ser oferecido por Abel. Ok? Então, ele tem 2 qualificadores na oferta que ele oferece, e Caim nenhum. Portanto, o que parece ficar entendido sutilmente é que Caim leva qualquer coisa e Abel pensa no que ele vai levar para Deus. Ok? Então, Abel leva o melhor que ele tem e Caim leva qualquer coisa. Ok? Então, não é necessariamente uma questão acerca do que é levado, especificamente o que é oferecido, mas o como ele separa, ou como ele leva, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Tem um sermão da Nova Semente que eu fiz semana passada que eu falo sobre Gênesis 4. Se você quiser, assiste lá. A série chama Anatomia da Destruição. Eu falo só sobre Gênesis 4 durante 40 minutos. Aí você fica feliz. E aí, você? Tudo bem. Tem uma conexão entre os seres criados por Deus, o animal, a árvore, as árvores, as plantas, né, e o ser humano. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa conexão da criação, na relação de que eles vieram do pó da terra. Assim. Capítulo 2, interessante, se você quiser, abre aí, né? Quem está com a Bíblia aí, abre no capítulo 2, que vai dizer assim, verso 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse o chamaria. Então, no capítulo 2 vai falar que todos os animais também vieram do pó da terra. Em Eclesiastes, se não me engano, no capítulo 9, vai falar que o homem é igual ao animal, ele morre e o fôlego volta para Deus, né? O sopro volta para Deus. Então, a diferença fundamental que a gente fala, o homem é diferente, que Deus criou o homem do pó da terra, né? Deus moldou o homem do pó da terra. O verbo usado no capítulo 2, verso 19, é o mesmo verbo usado no capítulo 2, verso 7. Tá? E moldou Deus os animais do pó da terra. Lá no capítulo 2, verso 19, fala a mesma coisa: moldou Deus os animais do pó da terra. Então, o animal vai no mesmo lugar que o homem. Eclesiastes vai falar que é a mesma coisa. O homem e o animal é a mesma coisa. Ambos são pó da terra e sopro divino. Então, qual a diferença entre os dois? A função que eles recebem. O homem recebe uma função real e o animal não. Então, isso é extremamente interessante e importante. Mais uma. Felipe, pera. Não. Pode. Não, você não vai fazer pergunta, não. Pastor, pode ser uma pergunta meio engraçada, assim, mas é curiosa. Em relação aos dinossauros, na Bíblia não fala, né, dos répteis e tudo, mas é difícil entender como é que eles viviam junto com Adão e tudo. Adão fugindo do Tiranossauro Rex ali, aquela coisa. E também tem o evento da queda de Satanás, né, na Terra, quando teve esse evento, e tem algumas linhas que acreditam que houve um processo na Terra e que matou os seres, esses seres, né? Você poderia explicar um pouquinho a sua visão? Então, difícil, né? Sim. A minha área é tipo literatura bíblica, entendeu? Eu estava fazendo pergunta de arqueologia, de negócio de filosofia e tal. Pode dizer assim, vou responder de duas maneiras, com duas linhas, tá? São duas convicções que eu tenho e você não é obrigado a concordar com nenhuma delas, mas são convicções minhas que eu vou compartilhar. O autor bíblico ele não é cientista. O autor bíblico não está preocupado com ciência, muito menos com a ciência moderna. O autor bíblico ele é estudioso,
ele observa os fenômenos naturais e ele escreve a partir das observações dele. Okay? Mas ele não está preocupado com a ciência como a gente está preocupado hoje. Okay? Na descrição das coisas, etc. Então Moisés não era biólogo, não era químico, não era nada disso. Um físico, ele era um literato, provavelmente, pelo estilo como ele escreve, ele é um cara que conhecia de literatura bastante. E nós acreditamos, pela fé, que foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Até o finalzinho que aí Josué escreveu, etc. Então, a gente tem evidência que Moisés escreveu, temos o discurso de Cristo, etc. Então, mas também muito pela fé, não tem como provar, pela fé. Enfim, você entendeu? Então, quando a gente se preocupa muito em provar a ciência na Bíblia, na verdade a gente está fazendo um desserviço ao texto bíblico. Ele não está preocupado com isso. Então, ele escreve os réplicas. Então essa palavra talvez se refira ao dinossauro. Não se refere. Okay? Então é muita forçação de barra, às vezes, que a gente tenta jogar a ciência. A Bíblia não fala de dinossauro, então não tem dinossauro. Também não é isso. Okay? Porque a Bíblia não está preocupada em escrever o dinossauro. Tinha um dinossauro que comia carne, não sei o que lá. Não, o tiranossauro Rex, ele era assim, tinha um bracinho curtinho. Então ele não está preocupado em escrever isso aí, ok? Então não dá para você provar, desprovar que teve, como é que era. Não dá, não está preocupado com isso. Então essa é a primeira linha. Eu acho que a gente tem que tentar parar de jogar para o texto bíblico as coisas que a gente está estudando cientificamente. Eu já comentei isso em vários lugares. Eu lembro muito das conversas que eu tive com um professor de física da USP, que é membro da Igreja Adventista e tal. Eu fiz estudos bíblicos, a gente conversou bastante sobre isso antes do batismo dele e tal. Era uma das dúvidas dele, era Gênesis 1. E ele me falou uma coisa muito interessante, assim, cara, a Bíblia está preocupada com coisas diferentes que a ciência está preocupada. Então a ciência vai explicar como as coisas existem. Okay? Como as coisas existem, como elas acontecem. Ela não vai explicar o porquê elas acontecem. Okay? O propósito do porquê. E a Bíblia está preocupada exatamente com isso, com o propósito, com o porquê, etc. Então a gente não precisa procurar na Bíblia o que a gente vai encontrar em outro lugar e vice-versa. Né? Agora, a Bíblia tem coisas científicas, tem muitas coisas científicas, etc. E tal. Tem até discussão maravilhosa, né, da internet, né? Discussão fantástica, dos terraplanistas versus discussão, a Bíblia é terraplanista, a Bíblia não é terraplanista. Esse verso prova que a Bíblia é terraplanista, esse verso prova que a Bíblia não é terraplanista. Então, quando você vê que a discussão gira em torno disso, provavelmente ele não está falando de nenhum dos dois. Entendeu? Então, não é uma discussão que a gente tem que jogar sobre a Bíblia. Não é uma preocupação do autor bíblico. Essa é a primeira linha de resposta. A segunda é a seguinte. Eu esqueci. Molinha. Que? Molinha. Macia, molinha. Macia, molinha. Eu esqueci o que eu ia falar depois, mas o evento catastrófico que a gente tem relatado na Bíblia é o dilúvio, né? Então provavelmente o dilúvio encerrou todas as coisas e tal. A gente tem uma série de possibilidades aí. Lembrei. Não importa quantas teorias existam, elas vão continuar sendo teorias. Elas não têm uma definição, é isso, é aquilo, etc. Então, quando a gente vai discutir as coisas, a gente tem espaço para o diálogo, entendeu? Eu acho que muitas vezes no meio religioso, é a minha opinião, então você não precisa concordar, a gente é muito intolerante com a opinião do outro, entendeu? E assim, tem espaço para discutir, porque ali não está falando claramente, então tem espaço para você discutir. Começa. Eu penso nisso, legal, eu penso aquilo, puxa, interessante. A sua ideia tem esse problema. A sua ideia tem esse problema, tá bom, tranquilo. Todas as ideias vão ter problemas, porque não tem uma definição. Entendeu? Ser tolerância, legal. Aí tem a galera do... Deixa eu falar. A próxima é a última. Vamos para a última pergunta, que já está com o tempo avançado, então quem deseja fazer uma... Eu sei que são mais de um, né? Espera aí. Vocês aceitam, então, a gente ficar mais um pouquinho e responder duas, então? Vocês aguentam duas? Então, vamos lá. Pela ordem aqui. Perguntar para mim se eu aguento. E a Tássia ali. Tinha que perguntar para ele. Pastor, em relação à bateria,
século XIX, a gente tem uma narrativa muito forte no período de expansão industrial entre os religiosos, de uma maneira geral, e o século XIX, do ponto de vista histórico, é ontem para a gente, né? Nós ainda recebemos ainda os resquícios de todo esse modo de produção que ainda está na nossa sociedade. Há uma narrativa muito forte de que extrair da natureza o máximo que se puder dela está intimamente ligado ao sujeitar e dominar sobre a terra de Gênesis 1, 29, 28 e 29. Ao mesmo tempo, a gente tem, dentro do contexto de Gênesis, a relação de Adão com a terra. Não só na origem de seu nome, mas é a partir desse cultivo da terra, e aí a gente pode até fazer alguma apropriação da palavra cultura relacionada a isso, mas é a partir dessa relação de Adão com a terra que ele, em alguma medida, também tem um contato com a essência do que ele é, né? E eu queria que você elaborasse um pouco mais isso e trouxesse para a gente um pouco da sua contribuição em relação a em que medida essas coisas são muito contraditórias. Uma, essa narrativa que a gente vê de extrair da natureza o máximo que se pode, né? Legitimado pela ideia de sujeição, e ao mesmo tempo a relação de Adão com a terra. Desenvolve um pouco mais disso para a gente, que eu acho um tema interessante. Você já quase esgotou tudo. Eu queria que você falasse mais. Então, veja só, eu vou responder em 2 etapas aqui também. A primeira etapa é a seguinte, bom, as pessoas usam a Bíblia porque elas querem, né? Então elas vão encontrar na Bíblia basicamente o que elas quiserem. Porque tem tudo lá que você pode ler de qualquer jeito, então você vai encontrar o que você quiser. Então você vai justificar pedofilia, você vai justificar homossexualidade, você vai justificar... Eu estou usando realmente os extremos para vocês entenderem. Você vai justificar qualquer assassinato, você vai justificar qualquer coisa com a Bíblia. Vamos matar aquela galera lá. A Bíblia vai justificar de alguma maneira isso daí. Você vai encontrar o texto. Né? Qualquer coisa você vai justificar com a Bíblia. Por quê? Porque assim funciona a literatura. Você encontra o que você quer. Se você não respeita os parâmetros do próprio texto, você encontra o que você quer. Não estou dizendo que a Bíblia está autorizando tudo isso. Deixa eu deixar claro. Eu estou dizendo que se você quiser ser autorizado pela Bíblia, você vai encontrar o que você quiser. Você vai ler buscando. Eu quero encontrar pedofilia. O cara casou com uma menina de 13 anos, pedofilia, então pode. Você entendeu? Então é complicadíssimo isso daí. Você tem que ler o texto de acordo com os parâmetros do texto. Toda obra literária te dá parâmetros. Ela tem limites. Ela tem... Eu vi isso é um absurdo, mas... Beleza. E é verdade, é um absurdo, mas as pessoas justificam que elas querem com a Bíblia. Toda obra literária tem parâmetros, você tem que ler a partir... Então, eu vou dar um exemplo, né? Bem simples, que eu uso com meus alunos também. Salmo 51. Como é que começa o Salmo 51? Então, se você abre lá a sua Bíblia, tem uma parte que está escrita em itálico, antes do Salmo. Nessa parte escrita em itálico está assim, Salmo de Davi, quando Davi recebeu o profeta Natan, a respeito da relação que ele tinha com Batseba, que ele havia se deitado com Batseba e tal. Aí começa o Salmo. Senhor, eu pequei, o meu pecado está sendo diante de mim, por favor, me purifica, lava-me, ficarei mais alto da neve, limpa-me sopro, etc. Qual é o parâmetro desse texto para entender esse texto do Salmo 51? O próprio texto já me deu, que é entender que foi quando Davi pecou com Batseba e o profeta Natan veio falar com ele. Okay? Então o texto está me dando os recursos para entender. De que pecado Davi está falando? O pecado do adultério, o que ele fez com Batseba, de ter mandado matar Urias para deitar com a mulher dele. Ele está falando disso. Okay? E a Bíblia muitas vezes ela vai usar palavras que depois vão se desenvolver no texto de outra maneira. Essa é a segunda parte da resposta. Então, por exemplo, a palavra quando ela aparece a primeira vez, ela pode ter um sentido. Depois, ao longo do texto, por uma questão histórica, essa palavra pode adquirir outros contextos. Vou dar outro exemplo. Salmo 1, vamos dar aqui. O homem feliz, o justo, é aquele que medita na lei do Senhor. Né? A palavra meditar, aqui na nossa cabeça, o que é meditação?
É você, né, sentar, limpar sua mente, tal, cruzar as pernas, tal, né? Meditar, ficar com a mente limpa. Mas o verbo, originalmente, ele significa murmurar. Murmurar no sentido de falar baixo. Então, meditar na lei de Deus tem a ver com falar baixinho na lei de Deus. Isso é o meditar na lei de Deus. É ficar repetindo a lei de Deus em voz baixa. Então a palavra mudou com o tempo. Quando o Salmo foi escrito, a gente não tem certeza de quando o Salmo foi escrito, mas a gente imagina que por volta talvez do 6º, 7º ou 6º século antes de Cristo, ela tinha esse sentido de murmurar. Depois, quando o pessoal vai começar a traduzir, que é da época dos gregos, né, para o aramaico, para outras línguas, né, para o grego e tal, para o grego e para o aramaico, aí ela tem esse sentido de meditação, mais com aspecto grego em mente, meditação. Então a palavra mudou. O que eu quero dizer com isso? Radá e Kavash, eles têm um sentido em Gênesis 1. E esse sentido, ao longo do texto, foi sendo colocado para descrever outras ações reais. O importante é que é uma ação real. Agora, como é que eu vou entender Gênesis 1? Eu tenho que entender Gênesis 1 a partir da luz de Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 5, Gênesis 6. O que o homem faz com a terra em Gênesis 2? Qual é a função que ele recebe em relação à terra? Ser sacerdote da terra. O que é ser sacerdote da terra? Cultivar e guardar a terra. É cuidar da terra, se preocupar com a terra. Não é explorar a terra. Então essa leitura feita por muitos cristãos é extremamente prejudicial, né, ao texto bíblico. Faz esse questão, vamos usar tudo da terra, alocar aqui, extrair tudo que a gente é. Então você tem esse limite que o texto vai te dar. O uso das palavras. Né? Então não tem nada a ver. Não tem pecado. Então, a tradução revista atualizada da Almeida, está saindo a nova versão agora, a revista atualizada, sei lá, não sei qual que vai ser, mas vai sair agora, foi lançada há pouco tempo, na verdade. Ela é boa, só que ela vai ter alguns probleminhas aqui e ali. Ela não perde o sentido geral das coisas, mas ela, às vezes, traz uma dificuldade, né? A Bíblia de Jerusalém é muito boa, uma tradução muito boa, ok? Só que na parte poética ela acabou ficando um pouquinho complicada, porque eles tentaram traduzir a arte, mas algumas palavras, né? O que eu diria? Que... Aqui, cadê o Pé? O Peterson foi embora, vou pegar um programa para ele. O que eu diria que é extremamente interessante é que se você quer entender o texto, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar entender a língua como ele foi escrito. Né? E se a Bíblia é tão importante para a gente, seria bem legal se a gente aprendesse algumas noções de algumas coisas e tal. Aprender a ler pelo menos os dicionários, entendeu? Para ver o que os etimologistas estão falando da palavra e tal. Aí vocês ficam, esse cara é louco, né? Não tem que aprender hebraico, aprender grego e tal. Eu fui pastor de algumas igrejas, na verdade fui pastor de 2, depois mais 2 agora, recentemente. Na Judaica Adventista, na Nova Semente, na Home Church, em Perdiz, ali do lado da PUC São Paulo, e agora no Caju, Comunidade de Jogos Universitários, que é do lado da USP. Que? Tem o Peterson, aqui o Peterson manja bem de hebraico, viu? Vocês podem cobrar dele que ele manja bastante de hebraico. Aí veja só, quando você, quando eu mostro essas coisas hebraicas, alguns se interessam. Eu tenho um menino lá que até participou comigo numa gravação do Código Aberto, lá de Provérbios, que ele ficou tão impactado com isso que eu quero aprender hebraico. Aí eu sentei, eu ensinei algumas coisas para ele. Isso, com esse menino. Esse menino é fantástico. Ele foi lá, eu ensinei algumas coisas, ele pegou, comprou uma gramática, foi estudar sozinho, hoje ele manja hebraico pra caramba. E ele leu o texto bíblico e traduz o texto bíblico muito bem. E assim tem outros, poucos que foram aprendendo também. Você não precisa ficar refém de aprender ou não hebraico, mas se você tem uma tradução e você vai atrás de algumas palavras com o seu pastor ou aprendendo sozinha, você vai aprender melhor. Eu falo isso para os meus alunos, a melhor tradução que você faz é a sua.
Porque todo tradutor, o dito popular, todo tradutor é um traidor. Porque, na verdade, ele está traduzindo a partir dele. Né? Então a tradução é sim uma interpretação. Ok? Então ficar refém muitas vezes da interpretação do outro é meio perigoso. Mas não são traduções infiéis. Não são traduções completamente erradas. Elas às vezes perdem o colorido de uma palavra aqui, a profundidade de uma palavra ali. Entendeu? Porque o tradutor às vezes interpreta. Mas aí a gente consegue navegar sobre isso. Eu uso a Ferreira de Almeida e tranquilamente. Eu ouvi dizer que a corrigida fiel, Almeida corrigida fiel, é a melhor tradução do português. Eu não concordo. Eu acho que a revista atualizada é melhor. E eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém, bastante da Bíblia de Jerusalém. Só a parte de Salmos tal que eu não curto tanto. Mas ela tem muita coisa boa na Bíblia de Jerusalém. Se você tiver 2, 3 Bíblias, é a melhor coisa. Pega 2, 3 traduções. Aí você percebe que tem muita diferença entre um e outro, você fala assim, opa, talvez aqui eu vou perguntar para o pastor, vou perguntar para alguém para ver qual seria a melhor tradução. Entendeu? Então esse é um bom caminho no início. Agora o melhor é vocês pedirem para o Peterson da aula de pastor Peterson, da aula de hebraico para vocês aí. Aí seria o melhor. Entendeu? É boa, muito boa, muito boa. Excelente tradução, excelentes comentários. Muito boa, eu gosto bastante, uso também. O pessoal que criticou umas bobeirinhas lá e etc. É aquele negócio falacioso, né? Eles têm uma crítica ao editor da Bíblia Amos. O cara é isso, o cara é aquilo. Então, quer dizer que tudo que o cara fez é ruim, né? Se fosse assim, a gente não via nem a Bíblia, né? Ele vai ler o Salmo de Davi foi um adúltero, um assassino, tá? Então não vou ler o que ele escreveu, pecador e tal. Todo mundo é pecador, isso significa que o cara produziu uma coisa ruim, não produziu. A Bíblia é boa, você pode ter suas críticas lá, uma tradução ou outra, um comentário ou outro, mas onde é que você não vai ter isso? Muito obrigado, pastor. Infelizmente nosso tempo acabou. Pode falar. Mas o pastor Edson já subliminarmente demonstrou seu interesse em voltar à nossa comunidade durante a fala dele aqui, né? E a gente já está trabalhando aqui nos bastidores para ver a volta aí, né? Então vocês se preparem para Gênesis 2, tá? E assim por diante, todos os capítulos. E o pastor Edson também vai ficar aqui para um plantão até as 23h40. Ele vai ficar aqui. Mas se vocês quiserem falar com ele aqui após o programa, vocês se organizem em fila indiana aqui para falar com ele. Mas ele precisa jantar também, tem que voltar Dia das Mães, então se preocupe também com a volta dele, tá bom? Muito obrigado por terem vindo à morada e agora a gente pede para o pastor fechar com uma oração. Vamos ficar de pé, pedir para o pastor Oliveira fazer a oração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, a nossa gratidão, porque o Senhor é um Deus que não apenas mas que se revela a nós. Que nos dá meios de entrarmos em contato com essa revelação para compreender aquilo que o Senhor se faz ser compreendido. Muito obrigado pela oportunidade que tivemos nessa tarde de debruçar um pouco mais sobre o texto bíblico. Que ao sairmos daqui, saímos não apenas com uma compreensão um pouco mais expandida, mas com a certeza de que o Senhor também nos dá a oportunidade de nos aprofundarmos nesses temas tão importantes que nos trazem vida, que nos trazem as percepções necessárias para compreendermos a Tua vontade e vivemos ela na nossa parte. Nos abençoe nessa semana que se inicia, que seja uma bênção, que seja conduzido sob a Tua graça. Abençoe cada pessoa que aqui veio. De maneira especial, uma bênção ao pastor Edson, a sua família, o ministério que desenvolve e um retorno para o lar dele daqui a pouco. Seja com todos nós pedimos em Cristo Jesus. Amém.